Moçada, então preste atenção. O lúdico, ele na verdade é uma forma de aprender brincando. Porque é sempre mais fácil você aprender quando você está fazendo alguma coisa divertida. Alguma coisa que seja interessante a você. Quer ver? Preste atenção. Vamos supor que o professor Leandro vai dar aula para vocês de... Tá bom, de luta. De luta. Eu chego para vocês aqui e começo a falar. Falar. Por mais que eu elabore toda uma aula dessa aqui, que eu explique para vocês da melhor maneira possível, essa não é a melhor forma de ensinar para vocês. A melhor forma de ensinar, que seria bem mais atrativa para vocês, mas nós não estamos podendo agora, seria vocês aprenderem fazendo alguma atividade lúdica, alguma atividade divertida. Porque quando você está fazendo uma coisa divertida, você aprende com maior facilidade do que você sentado em uma cadeira, prestando atenção no que o professor está dizendo. Isso não é o que o professor Leandro está dizendo. Isso é comprovado cientificamente. Quer ver? Vamos supor, se um professor de história chega para você e diz: alunos, vamos assistir agora uma aula sobre a Revolução Francesa. Eu tenho um amigo, professor de história, na verdade não é um amigo, é como se fosse um irmão, o professor Lívio Bruno. Um abraço, meu amigo, te amo, beijo. Moçada, o professor de história vai dar uma aula sobre a Revolução Francesa, ele vai explicar para você muita teoria, compadre. Ele vai explicar muita coisa aqui, escrita. Por melhor que o professor seja, vai chegar uma hora que realmente vai ficar desgastante para você. E você olha o livro, e ele explica, e escrito. Mas ele não tem uma figura, compadre. Se é uma figura aí mesmo que o cara fica... Agora, se você pega um jogo de videogame chamado Assassin's Creed, não sei quem já jogou aí, e o Assassin's Creed, a versão é presta atenção, Assassin's Creed Unity, que o jogo acontece na Revolução Francesa. Inclusive, vários personagens da própria Revolução Francesa estão no jogo. E eu sei disso porque eu gosto muito de videogame e eu joguei esse jogo. E depois perguntei para esse meu amigo, professor Lívio. E ele me disse: Leandro, todos esses personagens existem na história da Revolução Francesa. Ou seja, você pode não ter aprendido 100% da Revolução Francesa, mas muita coisa vai ficar gravada. Por quê? Porque você aprendeu se divertindo, você aprendeu jogando. Tu já pensou uma aula de Revolução Francesa onde a pessoa explica e ao mesmo tempo você joga o videogame e vivencia aquilo? Seria muito melhor e muito mais fácil para você aprender. Então isso, moçada, nós chamamos de ludicidade. É você aprender de uma forma divertida através de jogos, através de brincadeiras. E no povo Calapalu, você usa a ludicidade não só com as crianças, você usa também com o povo adulto. Porque no Brasil, pelo menos no nosso sistema educacional, a gente usa muito a ludicidade com criança. Com quinto ano, quarto ano, terceiro ano, mas a partir do sexto, sétimo ano, oitavo ano, não. É a aula tradicional, onde você escreve, o aluno copia, o aluno estuda, o aluno faz prova. No povo Calapalu, não. A ludicidade é utilizada não só para os mais novos, também quanto para os mais velhos. Ok? Vamos lá. Moçada, tribo Calapalu, preste atenção no que eu vou ler. Entre os povos indígenas do Alto Xingu, destaca-se um tipo de luta que em diferentes etnias, como Caicuru, Meinaco, Camaiuara, Auja, entre outras, pode ser reconhecido por meio da expressão uca-uca. Então, moçada, a luta que nós estamos falando para determinadas tribos, no caso essas daqui, ó, elas podem ser conhecidas por um nome. E que nome é esse, Leandro? É o nome uca-uca. Coloquei até aqui em negrito para vocês. Que representa uma onomatopeia em referência ao rugido da onça. Leandro, o que é palavra onomatopeia? Moçada, isso aqui você vai perguntar para o seu professor de português. Eu passo a bola para os meus amigos professores de português. Eu não sei o que é, mas eu quero que você pergunte para o seu professor de português para a gente ter essa interdisciplinaridade. Ok?
Preste atenção. Então, algumas tribos, no caso essas aqui, que fazem parte do Alto Xingu, conhecem essa luta em específico que nós vamos tratar pelo nome de Uka-Uka, que ela faz referência a uma palavra onomatopeia que significa o rugido da onça, ok? Contudo, agora que é o pulo do gato, contudo, com o dialeto utilizado para se comunicar nas tribos, a mesma luta pode ter nomes diferentes. O Uka-Uka da linguagem Kalapalu tem o nome de Ikindeni, que significa luta esportiva ou guerra contida. Então, moçada, essa luta que nós vamos tratar agora, que é específica do povo Kalapalu, ela possui vários nomes, dependendo do dialeto que a tribo utiliza. Essas tribos aqui, que também fazem parte do Alto Xingu, de acordo com o dialeto, de acordo com o idioma que elas falam, o nome da luta é Uka-Uka, que quer dizer rugido da onça. Mas para o povo Kalapalu, que é o que nós vamos trabalhar agora, a mesma luta tem um nome diferente, devido à sua linguagem, devido à sua forma de falar, devido à sua língua. E o nome da luta para o povo Kalapalu é Ikindeni, que significa o quê? Luta esportiva ou guerra contida. Beleza? Vamos continuar. As práticas dessa luta é bastante valorizada pelos povos alto-xinguanos, do Alto Xingu, que nós já explicamos. Pois as etnias ali assentadas possuem verdadeiras aversões às guerras, ou seja, são tribos pacíficas, as quais são consideradas uma característica de subdesenvolvimento social. Leandro, o que é subdesenvolvimento social? Você vai perguntar isso para o seu professor de geografia. Ele vai saber lhe responder muito bem. Beleza? Depois coloquem aqui na descrição o que é subdesenvolvimento social, que pode ser resumida na fase de um representante da etnia Meinaco. Nós não guerreamos, nós lutamos. Bicho, aí a pessoa às vezes ainda diz que o índio ele não é inteligente, né? Ah não, o índio não é inteligente. Olha o que o índio diz, compadre. Nós não guerreamos, nós lutamos. Sabe, isso é uma coisa muito profunda. Sabe por quê? Porque atualmente nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Entre quem? Entre Rússia, entre Estados Unidos e China, se não me falha a memória. Se eu estiver errado, por favor, os professores de história me corrijam. E a Rússia se mete no meio para tomar partido de um de outro. E, meu amigo, para quê? Para guerra, compadre, para morrer gente, soldado, armamento, bomba nuclear, o que tiver para explodir, nem explode. Para que isso? Aí eu pergunto para vocês. Eles mandam os coitados lá para frente, para levar bala, para levar tiro, para morrer, enquanto os chefões, né, os almirantes, os comandantes, os generais, ficam tudo sentados, olhando o pessoal se matando. Aí eu pergunto para vocês, é inteligente isso? Talvez só para quem vai ser beneficiado, porque para a maioria da população não é bom não. Aí um índio vem e diz aqui, não, a gente não faz guerra não, a gente só luta. E a luta é diferente de guerra. Lutar, moçada, existem regras. Você chega para cumprir regras. Então você chega respeitando o seu adversário, e se você ganhar dele na luta, você vai ganhar respeitando as regras. Então perceba a diferença entre lutar e guerrear. Beleza? Moçada, nós vamos continuar agora a nossa aula falando sobre a luta Ikindeni. Moçada, o que é essa luta? Como ela acontece? Preste atenção comigo. O Ikindeni é disputado sempre entre dois lutadores, ou seja, é um contra um, que se desafiam encarando-se e girando simultaneamente no mesmo sentido, até que um dos oponentes se ajoelhe e o outro repita o gesto, para em seguida se agarrarem na região do tronco, dos ombros, do pescoço e da cabeça. Moçada, a gente falando assim fica um pouco difícil de entender, né? Mas para isso que eu coloco para vocês um GIF animado.
Preste atenção no que acontece na luta. Eles começam girando, um ao redor do outro, um se ajoelha, o outro se ajoelha também, e eles começam a se agarrar, como se fosse uma luta agarrada. Parece até uma luta olímpica. Nós ainda não falamos sobre luta olímpica no nosso canal, mas nós vamos falar. Então, a priori, você tem que entender o seguinte. A luta Ikindeni, ela acontece entre dois lutadores, não acontece mais do que dois lutadores, tipo em duplas, em trios, não. É um contra um, assim como a maioria das lutas. Eles começam girando um ao redor do outro, um se ajoelha, o outro se ajoelha também, que é como se fosse o momento de começar a luta. E depois que eles se ajoelham, eles começam a se agarrar para tentar fazer o que vai levar um ou outro à vitória. Aí você me diz, Leandro, o que vai levar um ou outro à vitória? Vou explicar para vocês agora no próximo slide. Presta atenção. Agora nós vamos passar as regras da luta Ikindeni, que em outros povos que são localizados na reserva do Xingu, pode ser chamado também de uka-uka, tá bom? Que significa rugido da onça. Olha a regra. O objetivo do jogo é derrubar o adversário de modo que ele toque as costas no chão. Moçada, isso é comum em uma das lutas que a gente conhece, que até participa dos Jogos Olímpicos. Que luta é essa, Leandro? O judô. O judô, quando você derruba o atleta de costas no chão, com a costa chapada no chão, nós temos um ippon, se não me falha a memória. Então, na luta Ikindeni, nós temos isso também. Uma das maneiras de você ganhar é você derrubar o seu adversário com as costas no chão. Perceba o que nós colocamos nesse primeiro GIF, ó. O atleta índio consegue uma manobra onde ele gira o corpo do outro e o outro cai de costas. Isso é uma vitória para esse atleta. Mas existe outra forma de vitória, outra forma de vencer nessa luta. Olha aqui. No entanto, um simples toque de mão atrás do joelho do oponente também pode encerrar a luta. Moçada, não é simplesmente você tocar. Toquei aqui, mas ganhei. Não. Você tocar o joelho do oponente e levantá-lo. Agora você percebe, eu gostaria que você se atentasse a esse GIF, e percebe que o atleta índio, ele não vai, depois que levantou, como a gente olha no UFC, né? Levantou e um cara joga no chão. Pá! Não. Aqui ele levantou o atleta pegando pela perna, ele já venceu a luta, ó. E perceba o carinho, a delicadeza que ele coloca um companheiro, um amigo no chão. Ele já ganhou a luta por ter levantado. Porque ele iria machucar o amigo dele. Tanto que no final o amigo dele dá um tapinha na costa dele. Porra, obrigado, você ganhou. Não me machucou, não quis me prejudicar. Então isso mostra que o povo Karapalu é um povo pacato. É um povo que não gosta de confusão. É um povo que não gosta de brigas. Eles gostam sim, da luta, ok? Então vamos lá. Atenção! O Ikindeni trata-se de uma luta relacionada a um evento maior. Por quê? Moçada, a luta não acontece de qualquer forma. Ah, vamos lutar? Vamos embora! Não, talvez a questão do treinamento. Mas a luta acontece em momentos da cultura indígena da reserva do Xingu. Como assim, Leandro? Perceba aqui comigo. Nós temos dois eventos. O Kauarp e o Jamujikumalu. Sabe, essas palavras são difíceis de pronunciar, por isso que o senhor Leandro às vezes dá uma engasgada. Beleza? O que é cada uma delas? O Kauarp, celebração da vida e da morte, que congrega as várias etnias do Alto Xingu. Somente os homens lutam. Moçada, não estou dizendo que somente o homem pode lutar o Ikindeni. Não. Até porque vocês estão vendo aqui duas mulheres lutando. Eu estou dizendo que nessa situação do Kauarp, que é uma celebração da vida e da morte, que congrega as várias etnias, todas as etnias do Parque do Xingu, não só a do Alto Xingu, que fica mais ao sul, só os homens vão lutar. É como se fosse uma celebração de nascimento e de morte. O nascimento e o enterro de uma pessoa que faleceu. Então, nessa situação, somente os homens lutam. Agora, olha embaixo. O Jamujikumalu é uma espécie de mito das Amazonas. Elas criam uma sociedade só de mulheres, onde assumem os papéis masculinos. O rito tem toda uma questão de confrontação de gêneros.
somente as mulheres lutam. Então, moçada, nesse evento aqui, ó, é como se fosse um festejo, onde as mulheres, elas simulam que elas assumiram o papel de todas as funções do homem, né, dentro de uma tribo. E nesse festejo, somente as mulheres vão lutar. Então, quando você olhar homens lutando em Kindeni, principalmente se for do povo Kalapalu, eles estão em uma comemoração chamada Kauarp. Mas se vocês olharem as mulheres lutando, elas vão estar em uma comemoração, em um evento comemorativo chamado Jamujikumalu. Percebe que a gente fala 2, 3 vezes e depois pega logo o ritmo. Jamujikumalu. Beleza? Moçada, aqui nós terminamos a nossa aula, que fala sobre o lúdico e as lutas do povo Kalamalu. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, primeiro, eu espero que vocês se cuidem, que vocês se protejam. E se precisarem de qualquer coisa, o professor Leandro está aqui para ajudar. Através das redes sociais, do Instagram, Facebook, WhatsApp e até mesmo aqui pela descrição do YouTube. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.